O que você tem aí pra gente? Vamos lá. Vamos lá, Rafael. Semana passada houve um deslocamento importante para Maturacá, você sabe, ali na região do Alto Rio Negro. E a gente até tratou na semana passada, a gente pontuou sobre uma reunião dos povos Yanomami, naquela região de São Gabriel. A gente teve alguma outra informação por meio da FOIRN, e hoje eu consegui fazer uma apuração um pouco melhor a respeito do que foi debatido lá. Além da reunião dos povos indígenas Yanomami, para tratar a respeito das suas questões, dos problemas em seus territórios, muito visível o que aconteceu em Roraima, mas grandes problemas, questões importantes serem tratados também nessa região da terra indígena no estado do Amazonas. Essa reunião acabou chamando a atenção da estrutura do governo federal, da FUNAI e de 3 ministérios, pelo menos. Isso que eu trouxe, eu recebi de informação aqui do Júnior Yanomami, da associação indígena, de uma das associações indígenas, que é a URI Yanomami. Ele também é presidente do Conselho Distrital de Saúde. O Júnior é uma importantíssima liderança, né? Teve aí uma grande repercussão a atuação dele durante todos esses 4 anos de invasão lá e de inoperância do governo federal, do governo Bolsonaro, em relação a tudo que aconteceu no território Yanomami lá em Roraima. E o Júnior também estava presente lá em Maturacá. Então ele destacou aí, a gente viu pelas redes sociais, a presença da ministra Marina Silva, da ministra Sônia Guajajara, do presidente do IBAMA, o Rodrigo Agostinho, mas segundo o Júnior, outras 37 autoridades de diversos ministérios. Ele destacou também do desenvolvimento regional. E aí, segundo ele, muitas promessas para atender às necessidades dessa região e dessas populações. Muito bem, tivemos então esse encontro, é isso, Rosiane, para tratar dessas questões indígenas nessa região, é isso? Isso, Rafael. Uma reunião dos povos Yanomami, segundo o que o Júnior relatou, é promovida pela própria FUNAI, mas colocando ali várias lideranças, um fórum de discussão para eles debaterem, relatarem tudo que está acontecendo no território e a audiência dessas autoridades. A gente colocou no ar na semana passada um vídeo de mulheres Yanomami reclamando a presença e atenção política do presidente Lula. E aí, considerando que ele esteve presente lá na terra indígena, na área de Roraima, e que esta região também precisava da atenção dele, né? A gente colocou isso. E aí há uma atenção, né, qualitativa, de qualidade, né? São 2 ministras que se deslocam à terra indígena, passam alguns dias lá e ouvem também, e levam esses relatos para os seus ministérios lá em Brasília, e prometem uma série de atuações. Bom, o que o Júnior me resumiu, ele falou comigo agora antes de entrar na coluna, em 10 minutos, os relatos são muito parecidos dos reclames dos indígenas em várias terras indígenas, Rafael, que é a proteção territorial, né, que é uma reparação dos danos já causados pelo garimpo ilegal. E, sobretudo, nessa área onde há uma operação em Roraima, né, há uma operação ainda em curso, que houve a retirada de invasores, mas eles têm medo que a saída dessa operação, né, e do corpo do governo federal, da sua estrutura de fiscalização, de atuação, possa estimular o retorno dessas pessoas, considerando que nem todas saíram, que pesa a presença do governo federal, considerando, segundo o Júnior, que ainda há registros de helicópteros que entram na terra indígena Yanomami, quer dizer, não pode haver nenhum tipo de entrada não autorizada pela FUNAI, em nenhum território indígena demarcado ou protegido por medida de restrição de uso, né? No entanto, apesar de toda uma operação, uma estrutura que não havia ainda ali, essas invasões ainda ocorrem com helicópteros. Então, o Júnior coloca assim, com a presença da polícia e com essa operação, isso ainda está acontecendo, imagina se houver a retirada. Então, eles precisam de outras garantias, de uma atuação que seja uma atuação que retire todos, de fato, esses invasores dessa terra indígena e garanta o não retorno deles. E eu penso que, e concordo com a posição dos indígenas, é que isso não acontece se não houver, além de uma efetividade de presença nas bases do IBAMA, da FUNAI, né, desses órgãos que protegem essas regiões que deveriam proteger, não acontece também sem a punição dos verdadeiros culpados pelas invasões, Rafael. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm poder econômico e elas podem traçar estratégias e atuam assim mesmo. A gente viu mesmo tudo que aconteceu ali
no território Yanomami, elas podem traçar estratégias para novas invasões. Então, claro que a fragilidade continua e eles têm muita razão nessa preocupação preocupações que foram expostas aí durante essa reunião, na presença das ministras. O Júnior Yanomami, no final de semana, postou um vídeo muito interessante de crianças indígenas brincando de uma casa na árvore, uma árvore super alta, e eles brincando e descendo a árvore lá em Surucucu, que são imagens, Rafael, que a gente não associava mais a esse espaço, especialmente Surucucu, que é uma base de atuação de DSEI, que estava invadida, que havia ali sempre aquela imagem muito forte de crianças desnutridas, doentes de malária, né, adultos também, e que chocou todo mundo quando houve a explosão daquelas imagens na virada do ano, enfim, houve toda a operação para a retirada dos garimpeiros. Mas veja, nós estamos em julho e tem uma imagem que é extremamente bonita e também muito significativa. O Júnior diz, olha, isso é uma imagem de uma criança feliz que nos emociona muito, porque uma criança doente, ela não tem a capacidade de buscar o que é natural de uma criança, que é brincar. E ele fala, essa é a nossa cultura. E é isso que eles buscam valorizar, né? Um modo de vida que não esteja carregado do peso que traz essas invasões violentas aos territórios indígenas. Então, há um registro importante, foi uma reunião nessa região que está no estado do Amazonas, em Maturacá, próximo de São Gabriel, uma forte presença da FOIRN. Durante a semana eu conversei com o Marivel Tombaré, e há, por parte da FOIRN e de indígenas dessa região, toda uma preocupação também com outras características de desnutrição, de invasão e de problemas que são associados a essa presença, uma relação não estratégica, não correta do Estado com os povos indígenas, o que traz para eles uma série de prejuízos, inclusive a própria saúde. Muito bem, primeiro tema trazido pela Rosiane Carvalho, então, essa reunião com lideranças indígenas aqui no Amazonas, né, na região ali, no extremo noroeste do estado do Amazonas, com as presenças das ministras Marina Silva, Sônia Guajajara, com a FUNAI, informação que a gente traz aqui para você na Band News Difusora FM. Muito bem, Rosi, o que mais que você tem para a gente aí na coluna, hein? Por hoje é isso mesmo, a informação a respeito dessa importante reunião, tratando sobre os interesses dos povos Yanomamis que estão presentes no território, que é o maior território indígena, que está na extensão de Roraima e também do Amazonas, o deslocamento de uma estrutura importante para essa região, né? Essa é uma região que geralmente não recebe atenção nem do governo do estado, nem do governo federal da maneira como é necessário. Por isso acontecem tantos problemas, né? Há uma ocorrência de grandes problemas. Então, quando você vê que representantes de 37 estruturas federais estão nessa região, é algo importante. E há, claro, por meio do movimento indígena, uma expectativa de solução para esses problemas. Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje. Muita informação aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Até a próxima.